Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Hoje é dia 9 de novembro de 2024. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, né? Só entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É a que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Atos 19, que diz assim, Paulo em Éfeso, que é da Diana, né? Eu acho que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, onde estamos numa maratona no livro de Atos. Deus, o nome desse canal é João 3:30, que o Senhor cresça, que eu diminua, como de costume, Pai. Eu sei que é dirigido por Ti, pelo Teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diz aqui que Paulo em Éfeso, né? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntaram: Vocês receberam o Espírito Santo? Creram? Porque assim, a gente você percebe essa é, o começo da igreja, como é que foi o começo da igreja, né? As pessoas conheciam mais, né, sobre o batismo de João Batista, né, que era o batismo das águas, né? Mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo de Deus, tá? Porque o batismo de João era um batismo para o arrependimento, né? Para o arrependimento, mas ele deixava bem claro que aquele que vem após mim, né? Aquele que vos batizará com fogo, né? Então, assim, e as pessoas não conheciam o batismo de Jesus, né? Muitos conheciam somente o batismo de João. A gente vê, né, que no capítulo de ontem a gente a gente estudou também, né? Tinha um certo Apolo, né? Que era judeu chamado Apolo, e ele era um homem culto e ele disputava ali com os judeus, né? Mas ele também não conhecia o batismo de Jesus, ele conhecia só o batismo de João, né? Então a gente vê que tinha muito disso, né? Eles conheciam mais o batismo de João, mas não conheciam o batismo de Jesus, tá? Que é o batismo do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Então, e diz assim, né? Ali encontraram alguns discípulos e perguntaram: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram, né? Então, assim, eles criam, mas eles não tinham recebido, né? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Né? E disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento, tá? E ele dizia, né, ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus, né? João, ele sempre deixou claro, né? O nome desse canal é João 3:30, que ele cresça tipo que eu diminua, porque João, ele nunca quis usurpar o lugar de Jesus, ele sabia quem era ele sabia o lugar dele, por isso ele mantinha sempre, né, as pessoas focadas em Jesus, tá? Então isso é muito importante, a gente entender que a gente tem que diminuir, que Jesus sempre tem que aparecer, tá bom? Então, assim, a gente vê também que alguns discípulos aqui, né, que eles encontravam, provavelmente deveriam ter sido seguidores de Jesus, deveriam, né, ali por meio de João Batista, mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo, tá? Aquele batismo que houve no Pentecoste, né? Então, ou provavelmente eles tivessem recebido o ensino de Apolo, a gente não sabe, tá bom? Mas a gente sabe que eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Assim como Apolo também não tinha o entendimento do batismo do Espírito Santo, né? A gente vê que Apolo também não tinha esse entendimento. Isso é muito importante a gente deixar, porque o Espírito Santo, né? Eles têm essa informação ali quando Paulo fala, tá?
igual quando Priscila e Áquila fala também ali para Apolo. Então a gente vê que eles não tinham muito esse conhecimento. E o batismo de João era aquele batismo, né, é, provisório, tá? Era um batismo tipo provisório ali, porque o homem tinha o que? A pecaminosidade do homem, a mentira, o engano, o roubo, a fornicação, eles tinham a necessidade desse batismo, né, que prenunciavam a vinda do Messias. Então era necessário, tá? É, para ter uma vida mais íntegra na frente, na vida, com o Senhor Jesus. Aí diz assim no 5. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha que lindo, quando Paulo lhe impôs as mãos, olha que coisa linda, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, né? E a profetizar, e eram todos uns 12 homens. Olha que coisa linda. Ali Paulo impõe as mãos e eles começam, né, a falar em línguas, a gente ver ali o mover, né, a descida do Espírito Santo sobre esses homens, tá? Então a gente vê que é algo tremendo, porque as coisas de Deus, ele não faz exceção de pessoas. Eu e você pode até fazer, tá? Mas Deus, ele não faz exceção de pessoas, porque Deus, é, ele é a verdade, né? Então, e só conhece a verdade quem está na verdade, né? A gente vê que muitos judeus não estavam na verdade, né? No entanto, que eles perseguiam, que eles caluniavam, que eles queriam matar. Então, diz aqui no 8, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas algum deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Então, assim, a palavra do Senhor era conhecida como o caminho, tá? No começo. Então, eles sempre estavam lá, né? Falando mal do caminho. Sempre, 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 né? E isso fazia com que as coisas do Senhor tivesse dificuldade. Por quê? Porque o diabo, ele quer o quê? Dificultar as coisas de Deus, tá? O diabo, ele quer dificultar as coisas de Deus. E quando eles fazia isso, o diabo sempre estava o quê? Parando as coisas do Senhor, tá bom? Gente, a gente tem que ter muito em mente sobre isso, sabe? Porque o inimigo, ele quer parar as coisas de Deus. É o intuito dele, né? O diabo, ele quer parar as coisas de Deus, tá bom? Aramandasura MD Komanai, né? Mas Deus, as coisas do Senhor não vai parar, porque as coisas de Deus é as coisas de Deus, né? Quando eles põem aqui que falavam mal do caminho, né? Diante da multidão, eles falavam mal do evangelho que estava sendo pregado, tá? Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo o discípulo, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tá? Então, isso é muito importante, ouvir a palavra. Ouvir a palavra é o que vai trazer salvação, né? A palavra do Senhor diz assim: vós está limpo pela palavra, né? Por quê? Porque quando a gente ouve a palavra, a gente entende que a gente não vale nada, que a gente é um ser inútil, tá? E que Deus é misericordioso. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus, ele é misericordioso. Então a gente vê que o caminho, né? Para ser pregado, houve muito, 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 muito sofrimento, muito sangue, muita morte, muito grito, muita luta, muita perseguição. E a gente vê as pessoas no dia de hoje desprezando as coisas do Senhor como se fosse qualquer coisa, tá? Isso é revoltante, tá? É revoltante. Eu fico revoltada quando eu vejo esse tipo de coisa, né? E não é diferente, tá? A gente vê que as pessoas que não pregam a verdade, porque a verdade, a mentira, ela não requer, a mentira, ela não requer renúncia, tá? A mentira vem como está, fica como está. Mas o evangelho verdadeiro, que é o caminho, a verdade e a vida, ele requer renúncia. Você vem como está, mas você não vai ficar como você está. Porque a expressão de Deus vai te limpar, vai te transformar. Aleluia. Aramanda sou, né? Continuando aqui, diz assim:
E Deus fazia milagre extraordinário por meio de Paulo. Então, assim, Deus fazia coisas maravilhosas, igreja. Por quê? Porque Paulo ele tinha vontade de pregar a palavra do Senhor e Paulo pregava a palavra. Paulo se dedicava ao ministério da palavra. Ai, Nadir, é você. O ministério da palavra é, Deus do céu. O ministério da palavra é algo muito sério, igreja. É na rabanda sírica na saio. O ministério da palavra ele requer renúncia. O ministério da palavra requer um tempo com Deus. Neramanda sude como o ministério da palavra é um ministério árduo, tá? Eita Deus, Neramanda sude como mas quando a gente se dedica a Deus, ele faz coisas extraordinárias, né? Deus ele me separou para o ministério da palavra. Não é fácil, igreja. E eu sei que eu estou longe, tá? De fazer a vontade de Deus, né? Poderia fazer mais, orar mais, me dedicar mais, me consagrar mais? Sim. Mas, às vezes, a carne, ela é preguiçosa. E a gente, muitas vezes, dá vazão à carne, dá vazão às situações ao nosso redor, que tira-nos o foco, né, do caminho, né? Mas é um ministério muito lindo, é um ministério árduo, tá? Não é um ministério fácil, não. Tem gente que vê as pessoas pregando, nossa, não, filho, ó. Quando Deus dá o ministério da palavra, querido, prepara, porque não é algo fácil, tá? E diz assim que, de modo que até os lenços e a aventais de Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, eles eram curados de doenças e os espíritos malignos saíam. Olha o poder de Deus sobre a vida de Paulo, tá? Então, ele fazia milagres extraordinários, né? E os seus lenços curavam. Por quê? Porque Deus tinha, Ramanda Sudecomaná, esse mistério com Paulo, tá? Então, a gente tem que aprender. O mistério do Senhor é algo tremendo. Rebanda Sudecomanai. Mas era com Paulo. Deus tem cada um mistério. Se Deus quiser usar outro com lenço, que vai usar. Deus é Deus, eu não sei, não me interessa. Só me interessa que a gente tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E tem que fazer a vontade do Pai. Tem que servir o Senhor em espírito e em verdade. Tá bom? Muitas vezes a gente se questiona, será se é Deus, será se não é problema, se é ou não, cada um vai dar conta de si, igreja. Mas que a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, ela tem que ser examinada, ela tem que ser, porque a palavra ela exorta, a palavra ela corrige, tá? A palavra faz com que eu me examine para ver se eu estou conforme a vontade do Senhor, tá? A palavra ela faz com que eu veja se eu estou no caminho certo. Sem palavra, o homem não tem condições de receber o Espírito Santo de Deus para fazer com que ele auto se examine. Ele não tem temor de Deus, e tem que ter temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz o Velho Testamento, ali em Salmos, em Provérbios também, tá? Diz assim no 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor, né? E em nome do Senhor, dizendo, em nome de Jesus é quem Paulo prega. Eu lhes ordeno. Eles estavam expulsando em nome de quem Paulo prega. Mas Deus sabe quem é Paulo, o diabo também sabe. E você? Né? Aí é tremenda essa parte aqui. Vamos lá continuar. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando, e com tamanha violência que eles fugiram da casa, feridos e nu. Então é muito sério, tá? O inimigo das nossas almas, né? Diz aqui, ó. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o demoniado saltou sobre, sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Os 7, tá? Um demônio, um homem endemoniado, um único homem, espancou os 7 filhos de servas. Você vê, igreja, na Sudecomandairanda sai. O diabo, ele conhece eu, ele conhece você. E ele sabe quem é o seu e quem não é, tá? Então, ele sabe que em nome de Jesus ele tem que sair. Bata em retirada agora. Em Satanás, a gente não tá de brincadeira. Mas ele também sabe aqueles que não estão verdadeiramente com o Senhor, tá? Ele sabe quem é o seu e quem não é. Tá bom? Então, igreja, é muito sério. Oi. Então, o que acontece? O diabo, ele conhecia Paulo, conhecia Jesus de Paulo, mas os filhos de Seva vai lá expulsar no nome do Jesus de Paulo. Como assim?
Então, vem mostrar aqui que eu e você temos que ter a nossa intimidade com Deus, cada um de nós, você tá entendendo? Então, eu não venho aqui, aí eu expulso no nome do Jesus de Maria, mas se eu não tenho vida com Deus, se eu não busco a Deus, se eu não leio a palavra, se eu não busco conhecer ao Senhor. Então, assim, que autoridade eu tenho, tá? Porque expulsar demônio é algo muito sério, igreja, é algo muito sério, né? Não é de qualquer jeito não, tá? Você tem que ter uma vida com Deus. Então, a gente deixa bem claro, né? E essa família de Seva era uma família sacerdotal, tá? Não era uma família qualquer, né? Mas eles não tinham autoridade. Não tinha a Arão da Sodecoma, a autoridade que Paulo tinha, tá bom? Então, vamos continuar. E quando isso se tornou conhecido a todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, eles tiveram medo, temor, né? Em saber do que tinha acontecido, tá? E tem que ter mesmo temor das coisas de Deus. Muitos do que creram, viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, né? Porque as pessoas daquela época eram pessoas que seguiam muito encantamento, sabe? Elas acreditavam muito em encantamento, nessas coisas. Então, assim, eles confessavam e declaravam abertamente, tá? Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente, calculando o valor total. Isso chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor se difundia, se fortalecia. Então, a palavra crescia, tá? Com a salvação. Por quê? Porque ficaram com temor. Deus tem que fazer com que essas coisas aconteçam no dia. Já pensou se acontecer no dia de hoje? Sabe? Tanto falso, mentira, tanta pregação mentirosa. Se acontecesse, esse povo tava lascado. Porque Deus, ele... Porque Deus, no dia, neguinho ia apanhar até não aguentar mais. E diz no 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu visite a Roma. Ele tinha esse desejo de visitar Roma, era algo que Paulo tinha no seu coração, mas não era algo que Deus tinha, tá? No coração dele, tinha para ele. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então a gente vê, né, é sempre o Espírito Santo de Deus trabalhando. Olha, agora vem aqui o tumulto em Éfeso, tá? Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, porque a palavra do Senhor é conhecida como o caminho, já falamos sobre isso, tá? E um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata de templo da Artemis, que dava muito lucro aos artifícios, então assim, ele fazia imagens de escultura, tá? Esse ourives, tá? E a Artemis era a deusa Diana, então assim, eles tinham uma idolatria, vamos supor assim, era a padroeira da cidade, tá? E reuniu com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa autoridade, nessa atividade. Então, eles tinham uma boa fonte de lucro, tá? Tudo rodava em torno do dinheiro. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Então, Paulo, ao pregar o evangelho, Paulo fazia com que as pessoas se convertessem. E quando as pessoas se convertiam, as pessoas deixavam o espírito do engano. As pessoas deixavam a idolatria, as pessoas deixavam as imagens e passavam a somente adorar a Deus. E isso estava fazendo com que eles perdessem os seus lucros, tá? E isso estava sendo um empecilho para eles. E diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, tá? E Paulo pregava o evangelho. A palavra diz para mim e para você, tá? Não pode adorar imagem de escultura. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em desacrédito e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída da sua majestade. Então, a idolatria era tão grande, né? Que eles viviam disso, né? Do espírito do engano ali sobre a vida das pessoas, né? Porque as pessoas iam, compravam imagem, adoravam, levavam para casa, e Paulo estava falando a verdade do evangelho, não adora imagem, é tudo mentira, né? Então, eles estavam assim, tipo,
com medo de toda essa situação. E aí vai, aí, só que acontece o quê? Também tinha, né, era muitas situações que ocorria, a idolatria, tinha o comércio, tinha a prostituição, tinha tudo, né, gerava em torno ali do espírito do engano, que é a idolatria que o diabo ele quer, tá? Então, assim, era uma fonte de lucro, era uma fonte de renda, né? E o templo da deusa Diana, as pessoas iam, gastavam, ficavam lá, né? Comiam, compravam imagens, faziam coisas. Então, assim, parece um lugar que eu conheço, né? Que tinha, era bem assim, a idolatria era bem latente. Aí no 28 diz assim: ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis da Éfeso, do Efésio. Então, assim, eles adoravam ela, né? E em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios e Gaio. Então tiveram que sair para o templo. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não arriscasse a vida aí no teatro. E diz assim no 31, a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia nem sabia por que estava ali. Então houve um tumulto, tá? Tumulto. O diabo, a igreja, ele sempre quer tumultuar, entendeu? O diabo, ele sempre quer fazer tumulto, ele sempre quer trazer confusão, ele sempre quer, o espírito dele é espírito de confusão, de tumulto, para a gente não ouvir a palavra do Senhor, tá? Então, ele sempre vai usar dessa artimanha de tumultuar. Esse como é que se diz? Essa é esse é uma das artimanhas de Satanás, trazer tumulto, tá? Por quê? Porque quando ele tumultua, as pessoas não ouvem. O diabo faz tumulto. Tumulto. Deixa eu parar um pouquinho. O intuito dele que eu e você não ouça a palavra do Senhor, porque através da palavra vem a salvação. Você tá entendendo? E ele sempre vai agir dessa artimanha. E aí diz assim no 33, alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer uma defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram e uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande Artemis. Então a gente vê que o diabo ele quer o quê? Quer trazer o tumulto para trazer confusão. E o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis, da sua imagem que caiu do céu? Olha lá, quem caiu do céu? A imagem. Portanto, visto que esses fatos são inegociáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa. Então, eles simplesmente falaram, não falaram nada, simplesmente pregaram o evangelho. Mas por pregar o evangelho, o diabo já fica furioso, tá? Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. A procônsules, né? Então a gente vê que sempre os procônsules tinha que, já a segunda vez que eles tinham feito isso, tá? O primeiro, né, no capítulo 18, também o procônsul falou assim, vocês resolvem com eles, tá? Porque eles sempre causando tumulto. A gente vê que o diabo, ele quer ele quer o quê? Confundir as coisas de Deus, tá? Sempre, é o papel dele. E assim, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Então, assim, eles estavam tão tumultuados, tão cegos, que eles não conseguiam ver. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar-se este tumulto, visto que não há razão para tal, e tendo isso encerrou a assembleia, né? Então, o que acontece? O diabo sempre trazendo tumulto, tá? O diabo sempre tumultuando. O diabo sempre tumultuando.
Então, Deus, ele não quer, tá? Porque o tumulto, ele traz perturbação. O tumulto, ele traz confusão. O tumulto faz com que a gente não ouve a voz de Deus. Que Deus abençoe vocês, que a palavra possa falar melhor aos vossos corações. Amém?